Vamos ver agora aí, ó, um assunto polêmico, né? Quais os pontos positivos e negativos de investir em ETFs? Eu tenho alguns vídeos aqui falando no meu canal sobre ETFs e tal. Um dos meus melhores amigos aí que eu considero hoje aí do mundo dos investimentos, o Daniel Staff, ele só fala de ETFs, então ele tem curso disso e tal lá. E aí é interessante ver que a gente tem visões diferentes nesse sentido, mas que no fundo nós dois somos holders, mas com visões diferentes em relação ao stock picking e a ETFs, e tá tudo certo. E vou explicar melhor em relação a isso agora, porque eu particularmente nunca gostei de ETF. Essa imagem resume bem isso aqui, né? Então quando a gente olha, eu fiz esse post no Instagram, ó, 12 de janeiro desse ano, 2024, depois você dá uma olhadinha lá. E eu explico melhor com essa imagem por que eu não curto muito ETFs. Então, olhando aqui, né, a gente vê que ETFs tem basicamente algum percentual ali de, vamos botar ali uns 30% mais ou menos, de maçãs podres. Acho que, se eu não me engano, eu fiz esse estudo aqui ó, com S&P 500. Eu fiz um estudo rápido, mostrando que aproximadamente 10% das empresas do índice deram prejuízo em 2022. Some aí facilmente uns 20% que não geram valor no longo prazo, que em poucos segundos, olhando os balanços no Fundamentei, você descartaria. Então aí, botando aí uns 30% de maçãs podres que facilmente você chega ali no Fundamentei e olha, pô, isso aqui é boa, isso aqui é ruim, isso aqui é boa, isso aqui é ruim. Então, você conseguiria simplesmente tirar da sua carteira essas empresas e deixar somente as empresas boas. Então, por que eu gosto muito do stock picking? Porque ele me permite colocar 100% do meu dinheiro aonde tem valor. Ah, mas uma empresa aqui pode ficar ruim e piorar. Pode, normal, eu vou lá e tiro ela. É simples assim, né? Então você obviamente não vai acertar todas, mas eu acho que você coloca mais as chances a seu favor no longo prazo quando você tem o seu dinheiro 100% em empresas boas, né? E obviamente, né, o índice ele vai ser sempre puxado por empresas maiores, então Apple, Microsoft, Google, eles vão puxar sempre o índice para cima, por mais que empresas ruins puxem o índice para baixo, né? Então tem essa questão aí do ETF. Mas, conforme eu falei aqui, ó, atenção porque o stock picking não é garantia de mais retorno, tá? Por isso que investir em ETFs é uma opção viável e pode dar muito certo também para você, se você não quiser ter o trabalho de ficar acompanhando as empresas, montar uma carteira, né, selecionar os ativos e depois ficar acompanhando eles trimestralmente. Por quê? Porque o trabalho de você selecionar os ETFs, montar uma carteira de ETFs, estudar, entender como é que funciona e tal, é mais ou menos o mesmo trabalho de você entender como é que funciona o stock picking, para você selecionar as empresas e tal. Inclusive no Fundamentei a gente tem aqui o ranking, que pode te ajudar demais, né? Com o voto dos usuários premium. Então você já consegue ver aqui, mais ou menos dar um norte de quais ativos estudar para montar carteira, colocar ou não na sua carteira, né? Então a gente já te ajuda em tudo isso, já te coloca aqui os dados totalmente mastigados para você poder analisar e entender melhor quais são os melhores indicadores para você filtrar os ativos bons dos ativos ruins, tá? Então a gente já faz esse trabalho por você. Então mais ou menos quem está começando com ETFs ou quem está começando com stock picking vai ter mais ou menos ali o mesmo esforço ali, a mesma primeira marcha para tirar o carro do lugar, entender como é que funciona o mundo dos investimentos. Então vai ser mais ou menos isso. Qual é a grande vantagem do ETF? Que você não precisa ficar todo trimestre ali analisando as empresas, ou pelo menos uma vez por ano. Você monta a carteira lá e segue o índice, você não vai se preocupar praticamente nunca mais com isso, né? A não ser que você queira adicionar outro ETF na carteira no futuro, diversificar e tal. Aí sim você pode realmente adicionar aí um ETF ou outro. Mas no geral não, você monta lá a carteira. Ah, vou comprar o ETF dos Estados Unidos, o ETF do Brasil, o ETF do Japão, da Europa e acabou, né? Pronto, está totalmente diversificado. ETF do mundo, ETF de renda fixa do exterior, renda fixa do Brasil, você monta lá e pronto, acabou. Você está 100% diversificado e não precisa ficar toda hora revendo isso, né? Então essa é uma vantagem sim. Mas, assim, obviamente, e também a questão da diversificação, né? Quando você tem um índice que investe lá em 500 empresas ou 1.000 empresas, o risco é muito menor do que quando você investe, sei lá, em 100 empresas ou 50 empresas boas. Por mais que sejam empresas boas, todas as empresas têm risco de quebrar um dia, por maiores que sejam. Então, existe esse risco matemático também de que, obviamente, um índice com 500 empresas tem um risco absolutamente menor do que um stock picking com 50 ou 100 empresas. A gente, inclusive, deve colocar no futuro também os dados dos ETFs, só que isso, como tem um custo hoje para a gente, não tem como, não vale a pena ainda. Mas em breve, no futuro, a gente espera conseguir trazer esses dados aqui para vocês mastigados e, obviamente, trazendo sempre nessa nossa pegada clean aqui do Fundamentei, de colocar aqui todos os dados bonitinhos, com o que realmente importa para você analisar os ETFs, diferente de outros sites aí que você acessa lá. Opa, Alexa até me deu um susto aqui, me matou do coração aqui. Alexa, pare. Oh, meu Deus. Tem que mutar ela aqui, ó, no
quando estou fazendo live aqui. Aí, então assim, a ideia é trazer para os ETFs o mesmo padrão que a gente tem aqui nas stocks, né? Então só o que realmente importa para facilitar a tua vida. E aí você escolhe, né? Prefere fazer stock picking ou selecionar ETFs por abrir mão aí de algum possível retorno no longo prazo, colocando seu dinheiro para parte em empresas ruins, porque todo índice tem empresas ruins, ou selecionando ali a dedo somente empresas boas. Aí vai de você. Eu, particularmente, como trabalho com isso, como gosto de analisar a empresa, gosto de entender como as empresas funcionam, eu prefiro fazer o stock picking, obviamente. Tem um site disso, eu gosto de fazer isso. Eu estou aqui fazendo com prazer. Mas nem todo mundo tem prazer com isso. Às vezes, para uma pessoa vir aqui e olhar uma tabela de balanços dessa, é o terror. A pessoa não quer saber disso. E não precisa entender isso. Se você quiser montar uma carteira, você pode fazer através dos ETFs. Você não deixa de investir nas empresas no longo prazo, né? Em ações, por exemplo, mas também não precisa entender sobre contabilidade. Obviamente, quem faz o stock picking entende o racional por trás desses números. É mais ou menos a lógica que eu expliquei lá do Bitcoin, né? Eu estava explicando lá de que o valor do Bitcoin para mim ainda é muito intangível. Eu particularmente não consigo enxergar o valor por trás, enquanto que a VEG eu chego aqui e olho, pô, realmente cresce receita, cresce EBITDA, cresce lucro, gera caixa, distribui dividendo, então realmente eu vejo uma geração de valor aqui por trás. Mas tem pessoas que não querem aprender essa contabilidade para entender essa geração de valor, e tá tudo bem. Mas não precisa ficar de fora da renda variável. O que eu sempre defendi foi que se você investe no ETF e não entende o racional por trás, se você olha aquilo só como um papel que sobe e cai de preço todo dia, se você não entende que tem empresas ali por trás, que tem colaboradores, que geram empregos, que geram caixa, geram valor para a sociedade, se a cotação sobe e cai, você fica meio perdido ali, né? E se cai muito numa crise, você pode ficar nervoso e achar que você vai perder todo o dinheiro de alguma forma e tal, se você não entende, né? Agora, por exemplo, vem uma crise, como veio a pandemia, por exemplo, e aí eu olhei os balanços aqui da VEG lá em 2020. Pô, legal, continuou crescendo lucro, continuou gerando caixa, dívida equilibrada e tal. Para mim não está acontecendo nada. Então eu olho os números aqui e eu sei dizer se está acontecendo alguma coisa ou não. A empresa mesmo diz se está acontecendo alguma coisa ou não. Quando é ETF não, é um bando de empresa misturada lá. Obviamente você não vai analisar todas, mas o mercado em si está analisando, né? Jogando a cotação para cima e para baixo lá, de acordo com os fundamentos das empresas. Então, teoricamente, você também estaria protegido disso. Mas como o mercado de vez em quando ele é irracional, principalmente em crises, as empresas tanto sobem loucamente aqui de vez em quando, assim como o Ambipar, mas também caem e faz parte, né? Podem cair de forma irracional em determinadas crises. E aí pode ter essas distorções aí para você e acabar ficando um pouco nervoso, né? Então, vai de você, a resposta final aqui foi o que eu falei, né? É muito simples. Você gosta minimamente de estudar os balanços das empresas e quer ter mais controle de cada ativo que compõe essa carteira? Então, provavelmente, o stock picking é o melhor caminho para você. Se você detesta uma tabela de dados fundamentalistas na sua frente, então provavelmente o ETF é o melhor caminho para você. Se você não quer estudar nada, aí fica de fora da bolsa, porque você provavelmente só vai ficar comprando no topo, vendendo no fundo, sem entender nada. Mesmo estudando, mesmo comprando ETF, você tem que entender minimamente o que é a bolsa de valores, a lógica por trás. Então, o melhor caminho para você que eu recomendo é estudar primeiro, entender mais ou menos como é que funciona a bolsa, para aí depois você tomar sua decisão, até mesmo se a bolsa é para você. Talvez não seja. Fica na renda fixa lá, que no Brasil rende bastante, né? Vai lá, fica quietinho lá com seu dinheiro. É isso.